Noiva, de Alia Zelwood, autora de A Hipótese do Amor. Um romance paranormal com humor, reviravolta, de Hannah Witten, autora de Para o Trono. Editora Arqueiro. Livro completo na playlist nesse canal. Quem teve a ideia de estudar o universo? Uma ótima leitura. Capítulo 21. Ela disse a ele que vampiros não sonham. No entanto, uma vez que o descanso do meio-dia chega ao fim e a noite se aproxima, seu sono se torna irregular e agitado. O toque dele parece confortá-la, e esse pensamento o enche de orgulho e propósito. Serena chegou à casa no fim de um janeiro agradavelmente ameno, vários meses depois de eu ter me mudado para lá como colateral, e atingiu a maioridade no início de um abril desagradavelmente chuvoso que passamos fazendo cálculos para saber por quanto tempo a quantia alocada temporariamente para ela pela agência humano-vampírica duraria no mundo real. A chuva fustigava incessantemente as vidraças. Fizemos as malas e tentamos decidir quais pedaços da última década levar para nossa nova vida, vasculhando as memórias, separando as que odiávamos daquelas que ainda odiávamos, mas que não suportávamos abandonar. Foi quando ele chegou, um menino de 8 anos, o novo colateral, enviado pelos vampiros para a cerimônia oficial de posse. Ele chegou escoltado pelo Dr. Averil e por outros conselheiros que me lembro de ter conhecido em vários eventos diplomáticos. Um mar de olhos lilás. Notadamente, não dos pais do menino. Era um sinal de que estávamos demorando muito para desocupar o local, mas não nos apressamos. Em vez disso, Serena observou a criança vagando pelos corredores imaculados onde esfolamos os joelhos, brigamos por causa de regras de esconde-esconde, praticamos coreografias nada dignas de serem gravadas em vídeo, resmungamos sobre a crueldade casual de nossos cuidadores, nos perguntamos se um dia nos sentiríamos pertencentes a algum lugar, entramos em pânico pensando em como faríamos para manter contato depois do fim do nosso tempo juntas. Por que são sempre crianças? Perguntou Serena. Ele deve ser parente de alguém importante. Dei de ombros. É assim que você faz do colateral um elo importante, ao levar o herdeiro de uma família proeminente. Alguém que é valorizado por uma pessoa no poder. Ela bufou. Eles não conhecem seu pai. Essa doeu, respondi e dei uma risada. O menino ouviu a conversa e veio em nossa direção, os olhos fixos na minha boca, como se suspeitasse que eu fosse como ele. Quando nos alcançou, Serena se ajoelhou para ficar na altura dele. Se você não quiser ficar aqui, se preferir vir conosco, pode falar, disse ela. Não creio que ela tivesse um plano, nem mesmo um improvisado de última hora. E não sei como. Teríamos resgatado, sequestrado? O menino se ele nos pedisse para levá-lo embora. Onde o teríamos escondido? Como o teríamos protegido? Mas essa era Serena. Corajosa. Acolhedora. Comprometida em fazer a coisa certa. A criança disse, isto é uma honra. Ele parecia ensaiado, formal demais para sua idade. Muito diferente de mim quando cheguei, aos 9 anos, implorando sem parar ao meu pai que me deixasse voltar para o território dos vampiros. Vou ser o colateral, e isso é um privilégio. Então deu meia volta e foi embora. Eu era maior de idade e finalmente estava livre, e optei por não comparecer à cerimônia. Essa não é uma lembrança importante para mim. Quase nunca me lembro desse dia, mas estou pensando nele agora, acordada pouco antes do pôr do sol. Talvez por causa do que aconteceu depois que a criança nos deixou, Serena ficou furiosamente determinada a incendiar o mundo inteiro, os vampiros, os humanos e quem mais se tornasse cúmplice do sistema colateral. Ouvi seu desabafo sem entendê-la muito bem, pois o máximo que eu podia sentir era resignação. Restava pouca energia em mim para lutar, e eu simplesmente não podia me dar ao luxo de gastá-la em algo inútil e imutável, quando acordar todas as manhãs em um mundo hostil já era tão exaustivo. A raiva dela era admirável, mas eu não a entendi naquele momento. No entanto, eu a entendo agora. Na luz difusa e amarela que se infiltra no closet e respinga nas paredes, na dor cansada que se aninhou em meus ossos, agora entendo a raiva dela. Algo dentro de mim deve ter mudado, mas ainda me sinto eu mesma, exausta, porém furiosa. Acima de tudo, feliz por estar viva.
porque tenho algo para fazer. Algo com que eu me importo. Pessoas que quero manter seguras. Preciso que você se importe com alguma coisa, Misere, que tenha um maldito interesse em uma coisa que não seja eu. Bem, Serena, você ainda faz parte disso, queira você ou não. Mas a Ana também. E Love, que realmente precisa de alguém que cuide dele. Na verdade, eu preciso ir até ele agora. Não consigo ficar de pé na primeira tentativa, mas insisto. Love não está no quarto dele, então enrolo um cobertor nos ombros e desço. O trajeto parece 5 vezes mais longo do que de costume, mas, quando entro na sala, ele está ali, cercado por mais de uma dezena de pessoas. Seus ajudantes, todos eles. Alguns eu conheço, mas a maioria estou vendo pela primeira vez. Deve ser uma reunião, porque todos parecem sérios e concentrados. Um licano bonito de tranças está falando algo sobre suprimentos, e eu pego o fim de sua explicação, vejo vários deles assentirem com a cabeça, e então me perco quando uma voz familiar faz uma pergunta complementar. Porque é a voz de Love. O resto da sala se apaga. Eu me apoio no batente da porta e olho para seu rosto familiar, as sombras escuras sob os olhos claros e a barba que ele não se preocupou em fazer. Ele fala com paciência e autoridade, e eu me pego me demorando ali, ouvindo o ritmo de sua voz profunda, sem prestar atenção ao que diz, minha profunda exaustão por fim aliviada. Então ele para. Seu corpo fica tenso quando ele se vira, imediatamente me fitando com intensidade. Todos os outros me olham também, não exatamente com a desconfiança levemente velada que eu esperaria deles. Nos falamos depois, ordena Love em tom grave. Ah, sim, digo e fico vermelha. Tenho perfeita consciência de que estou seminua, invadindo uma importante reunião do bando, que provavelmente é sobre como lidar com o interminável conflito com o meu povo. Não era minha intenção interromper. Mas ele está vindo em minha direção e, quando os ajudantes se levantam, percebo que não sou eu quem está sendo dispensada. Love está em sua habitual forma humana, e me pergunto se meu encontro com o lobo branco foi uma alucinação. Seus ajudantes passam por nós, alguns me cumprimentando com um aceno da cabeça ao sair, outros dando tapinhas em minhas costas, todos me desejando melhoras. Não tenho certeza do que dizer, até que Love e eu finalmente ficamos sozinhos. Então, faço um gesto para mim mesma com um floreio. Parece que sobrevivi. Ele assente gravemente. Parabéns. Ora, obrigada. Quanto tempo fiquei apagada? 5 dias. Fecho os olhos. Uau! É. Há um microcosmo na maneira como ele diz a palavra. Quero explorá-lo, mas sou distraída pela leve contração de seus dedos. Como se ele estivesse ativamente se impedindo de estender os braços e me tocar. Nós estamos. Vocês estão, em guerra? Com os vampiros? Ele faz que não com a cabeça. Chegamos perto. O conselho não ficou feliz. Ah! Aposto que meu pai ficou arrasado. Só que não. O maxilar tenso de Love me diz que meu pai estava perfeitamente bem. Assim que tivemos certeza de que você sobreviveria, Averil mostrou ao conselho que o veneno também é tóxico para licanos e que, como você o ingeriu através da nossa comida, é improvável que fosse destinado a você, para começo de conversa. Ah, Deus! Escondo meu rosto no batente. Meu pai sabe sobre a manteiga de amendoim? É isso que preocupa você? Não sei bem o que isso diz sobre mim, mas suspiro. Era destinado a Ana? Não há como ter certeza. Mas ela é a única na casa que come aquilo regularmente, além de você. Fecho os olhos, exausta demais para lidar com a raiva que toma conta de mim. Como ela está? Em segurança. Longe daqui. Onde? Então me ocorre que essa informação pode ser sigilosa. Na verdade, não precisa me dizer. Provavelmente é confidencial. Ele não hesita. Ela está com Cohen. E, sim, é confidencial. Ninguém mais sabe. Ah!
Massageio a curva do meu pescoço. É um nível de confiança que não consigo compreender. Não porque eu contaria a alguém, mas porque ele sabe que eu não contaria, mesmo que minha vida dependesse disso. Eu me importo e ele sabe. Foi Emery? Os leais? Não sei, responde ele com cuidado. Não consigo pensar em mais ninguém que tenha um motivo, muito menos recursos para isso. Mas todas as comunicações da Emery estão monitoradas. Encontramos provas de que ela e o seu povo estão por trás do incêndio criminoso que aconteceu na primavera numa das escolas do leste. Mas, se ela está por trás do que aconteceu com Ana, não vejo nenhuma prova disso. Ele comprime os lábios. Vou tirar você daqui também. Me tirar daqui? Mandar você para junto dos vampiros. Ou dos humanos, se preferir. Coen também é uma opção. Ele manteria você em segurança, e Ana adoraria ter você lá, e eu me sentiria melhor sabendo que vocês duas estão juntas. Love. Dou um passo, me aproximando dele, e balanço a cabeça. O que, aparentemente, agora me deixa tonta. Esta não é a primeira vez que alguém tenta me matar, e eu não vou. Eu não quero ir embora. Por que eu iria? Pensei que nós somos uma equipe, certo? Continuo. E o que aconteceria com o armistício se eu partisse? Pergunto, por fim. Não importa. Seu pai não precisa saber. Posso cuidar de tudo e garantir que você fique livre, não. Só me dou conta de ter falado tão alto quando a palavra ecoa pela sala. Por uma fração de segundo, vejo no rosto de Love a culpa e a agonia com as quais ele está lutando. Então ele suspira e abaixa a cabeça. Eu quase matei você, Misery. Não foi você. Alguém fez isso, e precisamos descobrir quem foi. Juntos. Minha função é proteger você, e eu falhei. Aconteceu sob os meus olhos, quando eu estava a centímetros de você. Aí está. Minhas bochechas queimam. Um bom motivo para eu não ir embora. Na verdade, você deveria me manter ainda mais perto. Digo isso em tom de flerte, o que mexe com a cabeça dele tanto quanto com a minha. Ele se aproxima de mim, inspirando profundamente. Suas palavras são um sibilo quase inaudível. Você não tem medo de porra nenhuma? Não. Tenho o suficiente por nós dois, então. Seu maxilar se move algumas vezes, a intensidade de sua fúria quase se materializando no espaço entre nós. Como você está? Pergunta ele depois de um tempo, a voz calma novamente. A mudança de assunto é tão brusca que me sinto ainda mais tonta. Nojenta? Dou de ombros. Como se houvesse moscas zumbindo ao meu redor. Mas talvez não, porque elas grudariam na minha pele. Você suou, encharcou os lençóis várias vezes. Um feito, já que vampiros têm pouquíssimas glândulas sudoríparas. O Dr. Averil trocou os lençóis? Eu troquei. Ah. Juno ajudou. Às vezes. Quando consegui deixar. Assim que me acalmei. Ele passa a palma da mão pelo rosto. É difícil para mim. O quê? Ver você daquele jeito. Deixar qualquer outra pessoa tocar em você quando está machucada, doente ou apenas. Na verdade, eu não precisava de nenhuma condição. Deixar qualquer outra pessoa tocar em você é, e ele esfrega as costas da mão na boca. Não estou conseguindo acompanhar. E então entendo, quando ele diz, não sei mais em quem posso confiar. Ah! Eu não vou permitir que você. Estendo os braços para segurá-lo pelos ombros. Love, não tem essa coisa de permitir. E você pode confiar em mim. Sorriu para ele. Por favor. Eu vou ficar, e vou ajudar e vou. Respiro fundo. Não. Por Deus, não. Tomar banho. Vou tomar banho. Eu não tinha percebido o quanto estou fedida. Estou insuportável até mesmo para mim. Ele me observa, sem dúvida preparando argumentos para refutar, pronto para me mandar embora.
Mas eles não vêm. Em vez disso, o canto de sua boca se ergue em um sorriso suave e ele me pega abruptamente no colo, os braços sob minhas costas e meus joelhos. O que você está? O que está fazendo? Você precisa mesmo se lavar, concorda ele, me levando da sala. Você vai me lavar com a mangueira no jardim? Veremos. Mas ele me leva para o banheiro do meu quarto, me põe sentada na bancada de mármore e prepara o banho. Não estou tão fraca que não consiga fazer isso sozinha, mas gosto de observar seus movimentos graciosos, a dinâmica hipnótica dos músculos sob a camiseta enquanto ele se curva para encher a banheira. O nível da água sobe lentamente e ele testa a temperatura com os dedos. Penso em Owen, a única pessoa que pode ter ficado remotamente chateada por eu estar à beira da morte. Eu deveria entrar em contato com ele. Eu deveria perguntar pela parceira de Love. Como colateral dos Licanos, ela deve ter ficado apavorada, porque a minha morte levaria a dela. Aposto que Love tinha total consciência desse fato e temia por sua parceira. Mas também acredito que ele se importa comigo. Profundamente. Ele escolhe um frasco de lavanda na prateleira. Não consigo sentir o cheiro, mas, à medida que o vapor ocupa o banheiro, encho meus pulmões com o ar quente. Posso não ser a pessoa a quem Love se destina, mas isso não significa que não exista alguma coisa entre nós. E eu tive tão pouco ao longo da vida que sei que é idiotice exigir tudo ou nada. Sou boa em me virar com o que tenho. Está pronto, diz ele com sua voz grave de sempre. É uma sequência onírica, mas estamos na mesma sintonia. Deslizo para o chão e solto os cabelos, passando a mão por eles até caírem sobre os meus ombros. Tiro toda a roupa e fico nua, a pele pálida, fria e pegajosa. Eu deveria ficar nervosa? Porque não estou. Love. Não sei ao certo como ele se sente. Com certeza não finge estar desinteressado e olha até se fartar, acompanhando cada curva do meu corpo mais de uma vez, revelando pouco, mas não escondendo nada. Meu corpo não tem a estrutura do corpo de uma licana. Não é torneado nem tem músculos bem definidos. Ou Love sabia o que esperar, ou não se importa. Seus olhos ficam vidrados quando dou um passo à frente e aceito sua mão quando ele a oferece. Estou letárgica, meus joelhos estão bambos. Ele me ajuda a entrar na banheira. Isso é tão bom. Suspiro assim que me vejo imersa na água. Então me inclino para frente, a testa apoiada nos joelhos, deixando os cabelos flutuarem ao meu redor. É mesmo. Ele não está na banheira, mas talvez esteja se referindo ao calor instável desse acordo tácito. Este momento que estamos compartilhando. Ele pega uma toalhinha na prateleira e a mergulha na água. Seu primeiro movimento é delicado sobre meu pescoço curvado. Então você é um deles, digo, instantaneamente relaxada sob seu toque. Deles quem? As pessoas que usam toalhinhas para se lavar. Ouço o sorriso em sua voz. Se tiver uma esponja, eu não uso nada, sugiro. Porque é uma oferta. Um pedido, até. Mas ele não diz nada e continua a lavar meus braços, começando pelos ombros. Suas mãos são firmes, mas levemente trêmulas. Talvez ele esteja mais tenso com isso do que eu. Parecia muito atrevimento, admite ele finalmente. As maçãs do seu rosto estão cobertas com um tom verde-oliva, sua voz está rouca. Ele pacientemente percorre o caminho até meu tornozelo, depois sobe devagar pela perna. Decido ser atrevida. Pego a mão dele e acaricio cada nó dos dedos com meu polegar, um por um, e, uma vez que ele baixa a guarda, roubo a toalhinha dele e a deixo flutuar. Eu sei que ele quer me tocar. Sei que ele não vai pedir. Sei que ele precisa que eu faça isto. Coloque sua mão de volta em meu joelho, desta vez sem barreiras. A respiração dele falha, depois se acelera. O maxilar se move, como se ele estivesse mordendo o interior da boca. A pele da minha coxa brilha sob seus olhos, e seus dedos apertam minha carne, à beira de algo maravilhoso, algo que nós dois queremos. Mas Love se convence do contrário. Ele fecha os olhos com força e se levanta para lavar as minhas costas. Engulo um gemido.
Covarde, sussurro bem-humorada. Em retaliação, ele se inclina para beijar minha nuca como fez no avião, chupando, lambendo e mordendo de leve. Um lembrete sutil de que ele é diferente de mim, de outra espécie. Se fizermos isso, teremos que ajustar algumas questões. Você. Como os licanos fazem sexo? Ele ri suavemente junto à minha pele, mas percebo um certo nervosismo. Está preocupada? Inclino minha cabeça para trás. Deveria estar? Ele massageia meu externo. Não vou machucar você. Nunca. Eu sei. Não sei por que perguntei. Fecho os olhos e ele aceita o gesto como que realmente é um convite. Eu me abandono ao seu toque, me perguntando como algo que requer tão pouco pode ser tão bom. Ele se demora nos meus seios, no contorno dos quadris, mas também em todos os outros lugares. Cada curva e cada ângulo, todos os pontos delicados e vulneráveis. Minha pele formiga, fervilhando com um tipo desconhecido de prazer. Love é meticuloso, ele encontra lugares que quer explorar, diminui o ritmo e sua respiração fica pesada em meus ouvidos, interrompida por suaves murmúrios de aprovação. Ele não tem pressa, adia passar para outro ponto até estar convencido de que sua tarefa está concluída. Há algo patentemente sexual nisso, não resta dúvida, mas é mais do que isso. Estou sendo descoberta. Mapeada. Ao mesmo tempo, confortada e incendiada. Você é tão linda, sussurra ele, mais um pensamento distraído do que uma declaração, e de repente eu não aguento mais. De olhos fechados, minha mão procura a dele debaixo d'água. Tranço nossos dedos e os guio até a parte interna da minha coxa. É um apelo silencioso. Estou tão cansada. Suspiro. E eu quero muito isso. Minha nossa, misere. O cheiro do seu batimento cardíaco me diz que ele morreria por isso. Mesmo assim, está prestes a me perguntar se tenho certeza, e eu vou rir dele. Ou rosnar. Love. Você vai ajudar? Por favor? Ele diz porra com suavidade e assombro, mas seus dedos se deslocam para onde eu preciso deles. Os nós dos dedos mal roçam meus grandes lábios, mas eu sibilo ao mesmo tempo que ele inala. Prendemos a respiração juntos em perfeito equilíbrio. Ok. Um ronco vindo do fundo do peito dele. Ok. A ponta de seu polegar encontra meu clitóris, descrevendo círculos quentes e rítmicos. Love passa a língua pelos lábios e, num misto de pergunta e rosnado, diz, assim? Confirmo com a cabeça. Não é o que eu faria em mim mesma, mas funciona de alguma forma ainda melhor. Há uma certa falta de jeito tanto da minha parte quanto da dele, mas Love descobre onde me tocar. Por quanto tempo? Com que pressão? Isso. Mordo o lábio inferior, as presas expostas, e faço pressão de encontro à mão dele. Na noite em que nos conhecemos, quando você desceu a escada do mezanino, ele geme com a boca no meu ombro, eu pensei em fazer isso. Deve haver algo bastante compatível entre nós, porque sinto cada toque de seus dedos bem no fundo desta alma que supostamente não tenho. Sério? A sensação quente e crescente no meu ventre se transforma em um emaranhado de calor. Estou me contorcendo, as costas arqueadas. O ar frio percorre meus mamilos molhados. Você parecia sentir frio naquele macacão. Ele chupa o mesmo ponto do meu pescoço que o deixou obcecado na pista de decolagem, quando fomos à casa de Emery. Você estava tão linda, e parecia tão determinada e, caralho, tão solitária. Giro os quadris de encontro à mão dele, gemendo sem pudores com a sensação que cresce dentro de mim, e agarro cegamente seu braço musculoso com as duas mãos. Pensei em levar você dali. Pensei em arranjar um cobertor para você. Seu dedo indicador desliza para dentro de mim e, com um breve ajuste, eu faço com que ele entre ainda mais. Pensei em fazer você gozar na minha boca até não aguentar mais. O prazer explode dentro de mim como fogos de artifício, um brilho de calor e alívio. Eu me contraio em torno da mão de Love, me enroscando em seu braço, tremendo sobre ele. Um grito queima na minha garganta, mas eu o engulo, e ele sai como um leve gemido,
e então fica tudo confuso, misturado com batimentos cardíacos acelerados e respirações ofegantes. Love me encara, os lábios entreabertos, o pomo de Adão subindo e descendo. Seus olhos glaciais queimam nos meus e eu solto uma risada, um ruído gutural e áspero. O que foi? Ele parece sem fôlego, a apenas um passo de uma mudança brusca e desconhecida. Ainda estou pulsando em sua mão, e ele olha para a água passando por cima dos meus mamilos duros enquanto lambe os lábios. Só, pigarreio, ainda rindo. Podemos nos beijar? O quê? Ainda não fizemos isso. Seria bom se fizéssemos. Em algum momento. Em algum momento, repete ele, confuso. Sua mão segura a parte interna escorregadia da minha coxa, que ainda vibra. Agora, se você quiser. Embora eu esteja preocupada. Ele faz uma careta. Preocupada? Por causa das minhas presas. E se eu machucar você? Se morder seus lábios acidentalmente? Você já me mordeu antes. Eu não me importei naquele dia. Ele se inclina para a frente, ávido. Não vou me importar agora. Não encaixa de imediato. Meu nariz esbarra no dele, inclino a cabeça um pouco rápido demais, minhas mãos escorregam na borda lisa da banheira. Misere, murmura ele junto ao canto da minha boca quando seus lábios de alguma forma vão parar ali, parecendo mais encantados do que consternados com a minha falta de habilidade. Mas então pegamos o jeito e... É um beijo turbulento. Incrivelmente bom. Sou cautelosa, por causa do medo de machucá-lo, mas desta vez é love-o incontido. Feral. É ele quem avança, quem mordisca, suga e aperta. Ele usa o polegar para inclinar meu queixo para cima, agarrando meu pescoço com a palma de sua mão larga quando está satisfeito com a posição. Muito rapidamente o beijo se torna muito profundo, e eu me entrego a ele, a maneira obscena como Love me posiciona, como se quisesse conhecer meu gosto por todos os lados. Eu me afasto para respirar, mas ele só me dá um segundo antes de pedir mais. Ele lambe minhas presas, e sinto esse gesto no meu âmago, profundo. Seu desejo explode entre nós, sedento, frustrado. Quero fazer algo para resolver isso. Por ele. Love, murmuro junto à sua boca enquanto me esforço para ficar de pé. A água quente escorre pela minha pele, e ele segue a jornada de cada gota. Ele se inclina para pressionar os lábios contra a pele macia sob meu umbigo, depois se levanta para me secar com uma toalha. A frente da camisa dele está molhada. Meus cílios estão grudados, gotículas de água pendendo deles, as quais ele beija uma por uma. Eu fiquei com medo. As palavras dele saem como uma confissão. Você caiu nos meus braços e eu fiquei apavorado. Faço que sim com a cabeça. Eu também fiquei. Seus olhos estão mais pálidos do que nunca. Venha aqui. Ele me pega no colo novamente, e tenho vontade de lembrá-lo de que não sou indefesa, mas isso pode ser mais para ele do que para mim. Assim, enterro meu rosto em seu pescoço e instintivamente uso minha língua para lamber as glândulas das quais ele me falou. Seu corpo inteiro estremece, e então já estamos no meu quarto. Penso que vamos nos jogar no colchão, mas ele me deita no closet, sobre um monte de cobertores e travesseiros que reuni. Então ele recua. Love? O timbre da voz dele é áspero e grave ao dizer, seu cheiro, é como se você tivesse acabado de gozar. Eu o encaro, sem saber o que dizer diante daquela franqueza. Realmente acabei de gozar. E eu preciso te chupar, continua ele. Ele precisa. Ok. É uma coisa de licanos, diz ele, quase se desculpando. Assinto-e, quando ele se inclina para mordiscar meu quadril, fecho os olhos e me entrego, ao alongamento das minhas coxas quando são separadas, à sua respiração presa enquanto ele olha e olha e olha um pouco mais, ao seu gemido rouco, e finalmente ao contato com sua boca. Há um quê de súplica na maneira como ele lambe e chupa, algo que não está totalmente sob controle, e, quando o prazer começa a borbulhar em meu ventre mais uma vez, eu me contorço contra seus lábios e lhe dou o que ele quer. Corro os dedos por seus cabelos curtos,
Mas ele pega minhas mãos, ambos os pulsos agora contidos por seus dedos grandes, e as prende ao lado do meu corpo. Fique quieta, ordena ele, e a visão do meu corpo imobilizado deve provocar algo em Love, porque seu outro braço desaparece na parte inferior do próprio corpo e a flexão rítmica do ombro musculoso é uma visão hipnotizante. Ele está se tocando, porque o que está fazendo comigo o faz querer isso, e essa ideia é como fogo no meu ventre. Não consigo, sibilo, arqueando-me ainda mais para ele. Meu cérebro não consegue decodificar o quanto ele parece estar gostando disso, os sons que produz, a maneira urgente como beija meu clitóris e tudo mais, o doce arranhar de sua barba na junção das minhas coxas. Não consigo mais pensar, estou completamente entregue. E arrasto Love. Você não é real, diz ele, e, quando um dedo desliza para dentro de mim, sinto-me contrair, apertando-o. Não acho que Love seja inexperiente, mas há uma tensão em seus movimentos, mais entusiasmo do que habilidade, é simplesmente perfeito. Ele morde suavemente meus lábios inchados, me fazendo estremecer, e então persegue a sensação aguda com a língua. Quando o calor aumenta em meu peito, quando a pressão se eleva e eu me debato, ele me segura com um braço sobre meu quadril. É isso que faz minhas pernas tremerem e meus mamilos doerem, é assim que eu gozo, forte, a presença de Love em volta de mim, absorvendo cada molécula de ar. Quando sou uma massa trêmula e entregue, ele geme bem na minha. Eu vou, diz ele, baixinho. Ele aperta minhas coxas de forma quase dolorosa. Seus quadris se movem em solavancos e eu enterro os calcanhares no ombro dele, enquanto o prazer cresce violentamente dentro de mim mais uma vez. É provável que eu tenha apagado por alguns instantes. Porque, quando tudo se acalma, encontro Love embalando meu corpo, ainda duro contra meu quadril. A calça jeans dele está quente e pegajosa. Seu batimento cardíaco lateja na parte posterior da minha língua enquanto ele guia minha cabeça até seu pescoço. Acho que vou trancar você neste closet para sempre, diz ele, sem fôlego e rouco. Eu me aconchego mais nele. Acho que eu ia adorar isso. Minhas presas roçam sua veia até ele gemer. Levo a mão ao botão da sua calça, me atrapalho, mas estou quase conseguindo abrir quando o celular dele toca. Choramingo, desapontada. Love agarra meu quadril uma vez, com força, e depois novamente antes de soltá-lo. Ele vibra com uma tensão frustrada enquanto se desenrola de mim. Então suspira pesadamente depois de verificar o identificador de chamadas e, com as mãos trêmulas, me entrega o aparelho. Pego a toalha descartada para me cobrir e tento não prestar atenção ao modo como Love respira profundamente, tentando se acalmar. Parabéns por escapar de sua primeira tentativa de assassinato. O comentário de Owen é tão factualmente incorreto que quase desligo na cara dele. Primeira? Como assim? Ele revira os olhos. Eu quis dizer nesta rodada de deveres como colateral. Me desculpe. E me permita reafirmar, eu disse para você que essa merda ia acontecer, e agora você precisa voltar para nossa casa imediatamente. Nossa casa. Tamborilo no queixo. Você quer dizer, para as pessoas que me enviaram 2 vezes a um território inimigo? Tecnicamente elas enviaram você para um território aliado, e você quase foi morta, então trate de trazer esta bunda de volta para cá. Abro a boca para perguntar se nosso pai morreu, deixando-o como conselheiro, depois torno a fechá-la quando Love entra na tela. A segurança dela é minha prioridade, diz a Owen em tom imponente. Meu irmão estuda meus ombros nus, o peito de Love, que parece saído de um concurso de camiseta molhada, o rubor em nossas bochechas, e diz: vocês dois estão mesmo trepando, hein? Não é uma pergunta. Eu me viro e olho para Love, que se vira e olha para mim. E nós dois nos entregamos um pouco nessa troca de olhares. Ainda não vai ser agora, penso. Eu queria que fosse, ele parece dizer. Talvez a gente possa, parem de trepar com os olhos na minha frente. Isso é incestuoso. Bestialidade, no mínimo. Misere. Owen muda para a língua, tem uma coisa que preciso contar para você. Sobre sua amiga, em inglês, interrompo. Ele me lança um olhar incrédulo, os olhos indo e vindo entre mim e Love.
Ele está me ajudando a procurar Serena, explico. Ele está ajudando você? Está. Owen torna a revirar os olhos. O apartamento da sua amiga foi invadido há 3 dias. O quê? Eu me inclino para a frente. Por quem? Não sei, porque quem fez isso também mexeu nas câmeras do condomínio. Mas pedi a alguns amigos que procurem fontes alternativas. Como o quê? Imagens de câmeras de segurança nos prédios vizinhos. Levaram alguma coisa? Pergunta Love. Muito difícil dizer, considerando o estado em que deixaram o local. Massageio minha têmpora, me perguntando pela milionésima vez no que Serena se envolveu. E tem mais, acrescenta Owen. Uma coisa importante. Mas não posso falar por telefone, então precisaremos nos encontrar pessoalmente. Olho para Love. Podemos providenciar isso? Podemos. Me dê algumas horas. Muito bem. Owen acena para Love e depois volta para a língua. Estou feliz que você ainda esteja comigo. Seus olhos encontram os meus e quase acredito que ele está falando sério. Quando noto as rugas de ambos os lados de sua boca, me ocorre que há um ar em meu irmão geralmente despreocupado e loquaz que espelhou de Love, cansaço, preocupação, sobrecarga. Estou feliz por ainda estar com você, respondo. Pode ser o momento mais vulnerável que tivemos um com o outro. O casamento está me transformando numa boboca. E o que quer que esteja acontecendo entre vocês dois, resolvam logo isso antes que as pessoas descubram, diz ele e desliga. Imediatamente me volto para Love. Vamos mesmo? Pergunto. Seus olhos ficam instantaneamente velados. Os lábios se movem de forma ininteligível por alguns momentos. As coisas que eu quero, estou perguntando se vamos ao encontro dele. Ah! Ele pigarreia. Tomarei as providências o mais rápido possível. Eu aceno com gratidão. Obrigada. Há outra coisa também, eu. O celular dele toca novamente. Ele atende com um breve Love, desviando o olhar do meu com grande esforço. Sim. Claro. Cuidarei disso. Ele enfia o aparelho no bolso e então se deixa ficar aqui, no chão do closet, mais do que o necessário. Tenho que ir, resolver uma questão. E vou me trocar primeiro. Mas vou voltar logo. Ok. Estarei aqui, eu acho. Não tenho certeza do que dizer. Tudo o que aconteceu na última hora está se solidificando lentamente. Tornando-se concreto e estranho entre nós. Acho que ele quer ficar. Acho que quero que ele fique. Seja boazinha, diz ele, levantando-se. E então imediatamente se agacha de novo, só para beijar minha testa. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais.